Boa noite, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos a mais um Mais Ainda. Nosso projeto, desde o início desse ano, tem dedicado todos os nossos encontros às vítimas da pandemia. Então, ontem, os números que a gente tem são de 516, 119 mil pessoas, né, mil vítimas. Então, esse é mais um programa, mais um evento que a gente dedica a essas vítimas. Hoje a gente vai discutir algo bem difícil, bem interessante, que é o que é um psicanalista. Então eu vou trazer o nosso convidado aqui, deixa eu ver se ele já entrou. Olá, Olá, oi, Michele. tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos, todas. Seja bem-vindo. Eu vou apresentar aqui o Rodrigo, então, apesar de ser, né, bem conhecido já. Hoje a gente tem, então, Rodrigo Pinto Pacheco, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, coordenador das redes de pesquisa Psicanálise, Educação e Cultura e Psicanálise e Saúde Pública, membro do LIP, Laboratório Internacional da Política da Psicanálise, e delegado pelo Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom, a gente começa, né? Eu fiz uma brincadeira que a gente começa com a pergunta de $1 milhão, né? O que é um psicanalista? Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo e fica à vontade aí para você falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Boa noite a todos. Estou vendo que a Patrícia também já deu uma boa noite aqui. Boa noite, Pati. Olha, eu vou falar que essa pergunta aí vale talvez mais do que isso. Olha a resposta dela, né? Que eu também já não vou me comprometer muito a chegar no resultado final dela. Eu diria ainda bem. Sim. Vamos lá, então, né? Por que ainda bem? Eu estava até conversando com a Michelle antes, pessoal, por onde, né? Vários, né? Por onde passar, né? Pensando no tempo que eu tinha aí de transmissão. Então, talvez eu já vou colocar aí, talvez um significante, um termo aí essencial do que por onde a coisa vai passar, transmissão, né? E conversando, uma das coisas que veio para mim, né, conversando com a Michelle, inclusive, para preparar aqui o encontro para vocês, que essa pergunta, né, eu falo de um lugar específico, né, para talvez responder a essa pergunta, ou para tentar balizar algo de uma resposta possível, momentânea, efêmera sobre essa pergunta, eu falo de um lugar. De qual lugar? De um psicanalista inserido numa escola de psicanálise. Foi a primeira coisa que me veio na hora que eu estava conversando com a Michelle e preparando o encontro e pensando nessa pergunta, né? Talvez isso já tenha a impressão que isso já vai marcar uma resposta, né? Uma resposta possível para isso. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque essa é a pergunta que enlaça, ou uma das perguntas, porque não a mais fundamental, talvez diria eu, a pergunta mais fundamental que enlaça os psicanalistas numa escola de psicanálise, né? O que é um analista? O que é um psicanalista na sua formação permanente? Então, já tentando articular a noção, né, a pergunta, o que é um psicanalista, com a noção de formação. Vou brincar aqui com o termo, inclusive, que lá na nossa escola, orientada por fóruns, depois a gente pode entrar nessa conversa também, já não é mais a escola propriamente do Lacan, lógico, fundamentada na escola proposta por Lacan, mas já com inovações. Uma escola orientada para e pelos, né,
orientada para e pelos fóruns. Na verdade, é o contrário, né? Fóruns orientados para e pela escola, por uma escola de psicanálise, né? Então, eu falo desse lugar de uma escola que tem seus fóruns, uma internacional dos fóruns. Aliás, que foi também uma escolha desta escola, ser uma escola internacional, orientando fóruns, uma internacional de fóruns. Depois a gente conversa sobre isso. Vou talvez passar um pouquinho por aí também. Essa pergunta, o que é um psicanalista? O que é a deformação, né? Essa é a brincadeira também, né? Para partir do que a Dominique, uma colega nossa, Dominique Fingerman, coloca lá num livro bem legal dela, Deformação do Psicanalista. Né? O nosso Fórum São Paulo, Fórum do Campo Lacaniano São Paulo, então é esta a escola de psicanálise dos fóruns do Campo Lacaniano. Esse é o lugar da minha inserção numa escola de psicanálise. E o Fórum São Paulo, inclusive, já se utilizou aí desse significante de formação. Então, um psicanalista, o que é um psicanalista? O que é um psicanalista na sua deformação continuada? O que é um psicanalista que surge no final de sua própria análise, já que o Lacan, tentando responder essa pergunta importantíssima que o Freud faz, né? Para quem não conhece, é o texto Análise Finita ou Infinita, ou Análise Terminável ou Interminável, um texto lá dos anos 30, no final da obra freudiana. Aliás, onde Freud chega e se coloca, né? Se no começo a questão dele era como se utilizar da transferência e como que a transferência se forma numa análise, quais eram os processos primários também em jogo na construção, na formação de uma transferência em uma análise. Lá no final da obra dele, ele já está falando que tem uma dificuldade aí, né? E essas pessoas aí que não conseguem largar a transferência, nossa, como é difícil um analisante se desenlaçar do seu analista. Agora, o Lacan já vem com uma proposta, né? Uma análise talvez deva ter seu fim. O Freud, nesse texto, chega no que ele chama ali do rochedo da castração, mas o Lacan vai propor um passo além disso, né? Uma análise que possa ter um final. O que é um final de análise? O que é um analista que se forma no final de análise? Né? Tudo isso me levou como perguntas quase que como assim, perguntas afluentes que vão desembocar num rio principal, né? O que é um psicanalista? Talvez a nossa grande pergunta aí de mais de $1 milhão, eu diria, para nós. Vamos lá, pessoal. Então, talvez, né? Essa primeira, queria começar por aí. Deixa eu só ver uma coisa. Vamos lá. Então vamos começar, né? Vou tentar mais bordear alguns temas que me foram vindo a partir dessa pergunta que me convoca aqui para o encontro com vocês. E depois a gente vai tentar desdobrar um pouco isso, né? No pouco tempo que a gente vai ter para conversa aí, mas talvez deixar alguns cacos, alguns pedaços do que essa pergunta, para onde essa pergunta leva nós, né? Que estamos interessados na psicanálise e na formação de um psicanalista. Uma das coisas que veio na conversa com a Michelle também, um analista que se autoriza de si mesmo, é uma das frases aí que o Lacan vai dizer. Pessoal, às vezes vai ter algumas imprecisões aí, eu não tive tempo de ir lá, né? São várias frases que o Lacan, né? Essas frases aí que o Lacan vai jogando durante o ensino dele, às vezes eu posso, né, trazer elas de algum modo impreciso aí. Vocês me desculpem, mas faz parte aí também. Não lembro se exatamente, não tive tempo aí de ir lá. Né? Algumas eu tive tempo lá de ir lá conferir se era exatamente desse jeito. Mas né? Um analista é esse que se autoriza de si mesmo. Mas vai dizer também o Lacan, não sem alguns outros. Não sem alguns outros. Mas o que ele está querendo dizer? Né? Que um analista é alguém que vai se autorizar de si mesmo, mas não sem alguns outros. Primeira coisa que eu colocaria é que ele está um pouco dialogando com uma crítica que ele fez durante anos e anos dentro da Associação Internacional de Psicanálise, aí, até então ele fazia parte, durante muito tempo ele fez parte, né? Da Sociedade Francesa de Psicanálise, né? Que fazia parte da IPA, né? Ali
construída pelo Freud, pelos seus contemporâneos, né, pelos seus discípulos, sei lá. E a questão da análise didática, né? O Lacan foi um ferrenho crítico da análise didática dentro da IPA, né? Onde se tinham uma lista de analistas com quem, se você quisesse se formar como analista, ou seja, se você quiser ser, né, então já vou aqui trazer, né, brincar aqui com vocês, entre aspas, ser um analista, se alguém estava querendo ser um analista, essa já é uma coisa que eu coloco aqui para vocês, né? Dá para ser um analista? O que é, né? Esse verbo ser, estar, esse verbo to be aí, né? Que é ser um analista, é alguém que é alguma coisa? Eu diria que talvez a gente possa dizer mais do que o analista não é. E vai descascando aí, né? Tal como Freud vai trazer lá a imagem da escultura, uma análise se assemelha mais a uma escultura do que uma pintura, se fosse comparar algo de uma arte aí, né? Uma análise é algo... Né? A escultura, a gente tem lá algo bruto e a gente vai retirando coisas, retirando até que algo sobra, algo decanta, né? Uma análise tem a ver com isso. A formação do analista, um analista também surgiria a partir de algo, de uma imagem parecida com essa? Outra pergunta que eu deixo com vocês. De qualquer jeito, voltando à questão da autorização de um analista, o Lacan está criticando isso que uma instituição diria quem são analistas e quem não são analistas. Daquela forma. Né? Daquela forma. Talvez o Lacan venha com alguma outra proposta, né? Que talvez não seja exatamente dizer quem é e quem não é analista, mas que vai ser orientado por essa pergunta, o que é um analista? Né? Uma escola, uma formação de psicanálise que vai tentar se orientar por aí. O Lacan está dizendo assim, não vão ser vocês, analistas de datas, que vão dizer quem é e quem não é analista. Né? Inclusive, para quem quisesse se formar como analista, né, teria que fazer, então, análise com um analista de data, supervisão com um analista também lá na lista, né, de quem seriam esses analistas. E se você não faz análise com um analista daquela lista de analistas de datas, então você não seria um psicanalista. Lacan critica isso ferrenhamente. Até, dentre tantas outras críticas que ele faz, até uma hora que os caras convidam ele para sair. Eu lembro quando eu estudava lá na escola, no colégio fundamental, ensino médio, tinha isso, né? Tinha alguns amigos que de repente eram convidados a sair, né? O Lacan foi ali convidado a sair. Agora, então o analista é quem se autoriza de si mesmo, né? Então ele vai brincar também um didata. Toda análise deveria ser didática. Não só uma análise como analista de data. Uma análise deve ensinar algo. Né? Aliás, outra pergunta, né? O que é um analista? O que transmite um analista? O que ensina um analista? A gente diz que o Lacan tem um ensino, né? Um ensino lacaniano. O que o Lacan ensina? A partir de onde? Outro termo que me veio. Agora, outra coisa, né? Interessante essa continuação, né? Se um analista é esse que se autoriza de si mesmo, não sem alguns outros. Está lá, né? Uma proposta de que um analista deve se formar ou se deformar com um laço entre outros analistas, não sozinho. Né? Pode estar sozinho com sua causa. A causa da psicanálise que, por um lado, une todos em torno de uma escola de psicanálise, em torno de uma formação desse laço. Por outro, cada um está sozinho com a sua causa também. Então, como no cartel, que estrutura a escola. Como um cartel que estrutura a escola, Michele. Então, você já está me puxando para um outro lugar fundamental, quando o Lacan vai lá e sai da IPA, 64, e ali o texto dele, o ato de fundação. Né? Fundo essa escola, tão só como sempre estive. E lá mesmo ele já propõe um órgão de base para essa formação de um analista, o cartel. Cartel faz escola, é o órgão de base. É o primeiro órgão de base, né? Ou é o órgão de base fundamental que o Lacan traz para a formação, para a deformação de um analista. Não vou ter tempo de destrinchar. Né? 4 mais 1, essa função de mais 1, que não é... que apesar de poder ser qualquer um, não é um qualquer, que é uma função específica.
movido por uma questão, por algo que eu não sei e quero saber. E aí você vê que o Lacan já propõe que sejam poucos. 3 mais 1, até 5 mais 1, o melhor seria, o número bom aí seria 4 mais 1, o número ímpar, aliás, né? Interessante que o número bom fosse um número ímpar. Tá aí, um órgão de base, pensando na deformação de um psicanalista, né? A partir da nossa pergunta, o que é um psicanalista. Em 67, com o texto A Proposição de 9 de outubro de 1967, né? O Lacan vai propor um segundo dispositivo que também faz escola, o dispositivo do passe. A nossa escola, EPFCL, Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, é uma escola que escolhe por esses dois dispositivos, né, propostos pelo Lacan. Tem psicanalistas lacanianos que são contra, né, que não, sei lá, não tomam a questão do passe como algo central, né? O que é esse dispositivo do passe, né? Falar minimamente aqui, porque isso é fundamental. É esse dispositivo exatamente que vai pensar nesta pergunta fundamental: o que é um psicanalista? Que se formou no final de sua análise. Ou que não se formou, por um lado, porque se a análise termina para o Lacan, tem outra coisa da deformação do analista que não termina, né? Que é permanente. Aliás, tem uma colega nossa que se ofertou, então passe esse dispositivo onde alguém que termina a sua análise vai lá, opa, eu gostaria de falar algo sobre isso, né? O que foi a minha análise levada até o final? A minha. Isso é fundamental do que eu quero trazer para vocês, pessoal. A minha análise. Tem o dispositivo lá, o passador, vai falar para o passador, que depois vai falar para o cartel do passe. E aí pode-se ter uma nomeação ou não de um analista de escola. O que não quer dizer que não teve um final de análise ali. Quer dizer o que foi transmitido nesse telefone sem fim aí que o Lacan colocou. Aliás, na nossa escola, né, muitos analistas que, só posso dizer, né, para mim é muito claro, assim, muitos analistas que se propõem a entrar no dispositivo do passe não são nomeados analistas de escola, mas são, sim, muito reconhecidos, vou usar essa palavra aí que é meio torta, meio difícil, né? Cuidado, reconhecimento, mas por que não sem alguns outros muito bem reconhecidos a partir, né? Pessoas, sei lá, que transmitem a partir de um discurso analítico e da ética e da política da psicanálise de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, muito atravessa, né, nossa pele, nossa carne, nossos ossos. A gente fala, nossa, olha lá o discurso da psicanálise. Tá aqui. Isso aqui, para mim, é transmissão da psicanálise, né? Pessoas que passaram pelo dispositivo, mas que mantém essa pergunta em suspenso. A cada um que quiser entrar lá, né, passar pelo dispositivo para tentar dizer o que foi esse analista que surgiu no final de uma análise. Algumas coisas, pessoal, você, né, como o nosso encontro aqui é curto, e essa é a pergunta de X milhões de dólares, algumas diretrizes para a gente do que é uma análise chegada até ao final, ou seja, um analista que surgiria ali. Não sem continuar sua formação depois, permanentemente. Neste ofício, então eu já diria assim, ó, não dá para ser analista, é um ofício, né? É interessante que não é trabalho também, né? Você vai ver, já tem uma desconstrução aí do Lacan em cima da própria questão do discurso capitalista, né? Trabalhos, né? Lógico que trabalho também não é só dentro do discurso capitalista. A teoria do valor aí dentro da história do pensamento econômico é em cima do valor trabalho, né? Agora, o Lacan vai se interessar por isso, né? A questão do trabalho, né? Produto, produção, trabalho, com os produtos de uma análise, da formação de um analista, qual o trabalho em jogo num cartel, transferência, trabalho de transferência, amor de transferência a transferência de trabalho numa escola de psicanálise, né? O que é a transferência de trabalho? Já deixo aí com vocês também. Agora a gente tem algumas diretrizes aí, né? Eu diria assim, então, uma análise que chega até o seu fim, algo do que se chama de atravessamento da fantasia, que não seja um atravessamento selvagem da fantasia. Outra definição de final de análise, identificação ao sintoma com TH. O Lacan vai fazer essa diferenciação do que seria o sintoma de entrada em análise, ali onde eu sofro.
onde o desprazer é muito grande, com esse gozo, com esse condensador de gozo, que é o sintoma de cada um, né? Me angustio, gozo, né? Quero me livrar, mas não consigo, gozo, mas sofro com isso, né? Além do princípio do prazer, o prazer com o desprazer ali, né? Essa obra do Freud é dos anos 20, fundamental. E o sintoma, a identificação ao sintoma, esse sintoma que já não faz mais tanto, não incomoda, né? Ele me enlaça, sem me incomodar de alguma forma, esse sintoma com TH. Nossa, como o tempo corre, né? Tô vendo aqui já a nossa hora aqui. E já tô vendo aqui. Vamos lá, vamos tentar. É difícil, né? Que vamos lá. Se poder. Aliás, pessoal, então já vou trazer mais uma coisa. Isso diz para mim sobre o que é um psicanalista, né? Esse é um reducionista, né? Tentando subverter o termo, né? Reducionismo da ciência, né? O analista é um reducionista no sentido esse que se interessa pela redução de algo, né? Inclusive, no final de uma análise está lá, inclusive, a redução do nome próprio, daquilo que representaria a pessoa para os outros, né? Eu sou o Rodrigo, eu sou assim, eu sou assado, né? Esse ser, esse eu que tenta ser um ser e vai se decantando algo até da retificação subjetiva à destituição. Tem uma destituição subjetiva do eu no final de uma análise. Só que isso angustia muito. Até o final mesmo, né? Tem um gap ali que o Lacan fala, tem a destituição subjetiva. Poderia se terminar ali. Talvez o Freud esteja falando de algo ali, do rochedo da castração. Mas eu proponho um passo a mais. Que eu diria que esse passo a mais tem a ver com algo de uma satisfação de final de análise. Então, um outro termo aí, né? Satisfação, alegria, entusiasmo. No nosso campo, a gente às vezes, né, traz algumas diferenças entre esses termos, mas está aí. Caminhando mais um pouco, tem mais um pouquinho, Michele? Quanto tempo tem? Só para eu ver aqui que eu falo. Tem, Falo. ainda Tem mais tem, um pouquinho? pode ir. Tá. Tem E sim. quando faltar ali uns 5 minutinhos, você me fala? Pode ser? Fala, fala. Então vamos lá caminhar mais um Eu queria pouquinho. aproveitar aí o gancho, né, Rodrigo, para a gente pensar. Você começou falando da coisa de autorizar-se de si mesmo, né? E aí foi falando, enfim, dessa escola que não tem ali um analista que então vai dizer, né, você é analista, quem não é, isso tem a ver com todo um dispositivo e que é único para cada um, e que, inclusive, de muitos analistas que a gente reconhece, né, como analista, como você trouxe, que tem transferência de trabalho, que tem uma super comprometido com a ética e com a política da psicanálise e não necessariamente se candidatou ao passe. O quanto é único, é uma trilha, né? A formação em psicanálise tem a ver com uma trilha de cada um. E como é que a gente pensa, né, um movimento, dois movimentos aí cada vez mais crescentes, né? Um de uma tentativa de regulamentação da psicanálise. Então, se a gente regulamenta, isso perde algo que é da subjetividade e da coisa própria da formação, da política e da ética da psicanálise. E, por outro lado, uma série de escolas, né, que se propõem aí a formar esses analistas, inclusive escolas que você tem carteirinha de analista, e, enfim, né, esse movimento que a gente tem visto numa tentativa de garantia mesmo, né, de garantir essa formação, de ter esse um ali da escola que garante que este, então, é um analista, né? Quando a gente propõe justamente pensar o que é ser um analista, né? O que não é um trabalho, mas que tem muito trabalho, tem a ver com o ofício, tem a ver com se enganchar, né? Se enlaçar ali com uma série de outros, pautado numa ética e numa política. Né? Assim, como é que a gente pensa esses movimentos todos que estão surgindo, né? Portanto, agora eu cometi um lapso aqui, eu estava vendo, eu achei que a gente tinha começado que era às 8, né? Então agora eu tô vendo que eu tenho mais tempo mesmo, até fiquei um pouco aqui mais na hora da transmissão. Michele, o que você está falando é fundamental, né? Vamos lá, que isso também já me ajuda a enganchar outras coisas aí.
Primeiro, de novo, o ofício, para mim, eu lembro da história das corporações de ofício, né? Para quem lembra das aulas de história, né? Esse ofício onde não é uma especialização, essa tendência, né, dentro do capitalismo de especializar, 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 e o trabalhador que se aliena no seu próprio processo de trabalho porque ele não, né, ele não se enxerga no produto final, né? Outro dia um analisante comentou aqui comigo, não, eu não me vejo no produto final, né? No trabalho que eu quando eu vendo minha força de trabalho ali, blá, 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 eu não me vejo naquele produto final, né? Falei, nossa, olha só, né? Falando junto com o Marx aqui, né? Ele não falou exatamente com essas palavras, mas é isso, né? Porque essa alienação que faz parte do inconsciente, e que inclusive dentro do capitalismo isso tem uma exploração a partir, né, dentro dessa própria questão estrutural da alienação do sujeito, né? As operações aí do inconsciente, o Lacan vai falar, alienação e separação. E essas corporações de ofício que, na verdade, elas, né, é uma outra formação, né? Se pensava a formação de uma maneira diferente, né? Não dessa especialização pela via do trabalho. Só um parênteses aí, uma digressãozinha. Essa questão da regulamentação, ela é fundamental, né? Inclusive, a nossa escola, junto com tantas outras, que inclusive temos nossas diferenças, a própria sociedade brasileira de psicanálise, mas que também tem seus representantes, né? Ali onde se tem análise didática, que o Lacan tanto criticou, depois se tiver alguém aqui da sociedade, né, ouvindo aí, e eu estiver falando besteira aí, me corrija. Mas pelo que eu sei, pelos nossos colegas, também está num movimento de articulação, que a gente chama, esqueci agora o nome, que acabou de lançar um livro. A gente tem, inclusive, duas representantes, que é a Bruna Americano e a Lia Silveira. São duas representantes da nossa escola, do nosso fórum aqui, da Zona Linguística do Brasil, da nossa Federação de Fóruns, nesse movimento de articulação, que é um movimento que resiste, né? Nós, psicanalistas, e aí eu sou completamente a favor, faço coro com a nossa escola, com nossos fóruns, né? Contra a regulamentação da psicanálise, né? A gente já tem a regulamentação dos conselhos profissionais, aí, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Medicina e tantos outros, né? E a psicanálise, ela se mantém num certo lugar aí de uma clandestinidade na polis. Eu acho fundamental se manter nesse lugar. Agora, não pode ser esses porões, esses bunkers aí onde o cara se esconde e não aparece mais, né? Aí tem a ver, inclusive, com a minha posição frente no laboratório aí de política da psicanálise. Aí eu diria que é uma coisa mais polêmica, talvez, dentro da nossa própria escola, dentro do nosso campo e tal. O que é a política da psicanálise que se estende para uma política na polis? Eu acho que o movimento, participar desse movimento da articulação contra a regulamentação da psicanálise é um bom exemplo de como a psicanálise, a política da psicanálise em intenção se estende também, né? Intenção e extensão, porque a extensão é a formação do analista, mas se estende para outros lugares na polis, né? A transmissão do nosso discurso, da nossa ética e da nossa política, né? Agora, isso, como você bem apontou, é uma faca como dizem os outros, de dois legumes, né? Por um lado, não regulamenta, né? O psicanalista que se autoriza de si mesmo, mas, né, dá margem para qualquer um falar, levantar o braço e falar, eu sou um psicanalista, né? Eu falo, né, do lugar do né, sei lá, do lugar aí de uma certa mestria, sei lá, né? Vou trazer aqui a religião, mas não a religiosidade, não cada um na sua relação com a religiosidade, mas de uma certa forma, né, a psicanálise tem algo aí de anti-religião, né, a partir do que se chama aí do discurso do mestre, né? Então, como, né? Você falou, tem um termo aí que você falou, Michele, que eu acho fundamental, garantia. Né? A gente diz que, inclusive, nesse final, entre a destituição subjetiva e a aparição do desejo do analista, outro índice, pessoal. O que é um analista? Desejo de analista. Eu e a Michele, inclusive, a gente fez parte de um cartel juntos aí, que não chegou até o seu fim, mas que estava lá com a pergunta: o que é o desejo de analista? Né? O Lacan vai formular isso, vai tentar dizer algo sobre isso, exatamente no seminário sobre o ato psicanalítico. Aliás, outro conceito fundamental de ato psicanalítico, seminário 15 do Lacan, que esse ato que funda um antes e um depois, né? Um ato que funda um fato novo, né? Não tem mais volta para esse antes, né? Um analista tem a ver com algo que atravessa a sua análise até o final, tem a ver com isso, né, eu diria. Apesar de, esse é outro termo legal, né? A cada final de sessão, um pouquinho do final de análise, né? Então, esse analista também, lógico que tem algo radical ali, um ato psicanalítico que termina no final de uma análise, mas umas pitadinhas, umas pitadas disso, os giros,
discursivos, os giros em análise vão acontecendo, né? Aquela imagem do espiral, né? Às vezes tem que dar várias voltas aqui, né? Repete, recordar, repetir, elaborar, lançou. Às vezes dá 2 voltinhas no espiral de cima, já vai para o terceiro, né? E daí a imagem do touro, né? Como se fosse uma espiral, mas que forma a imagem do touro. São figuras aí, pessoal, topológicas, que o Lacan vai trabalhar com topologia. Tá maluco, né? O cara falando de psicanálise, trabalhando com topologia, matemática, teoria dos conjuntos. Aliás, isso é uma outra coisa que eu teria para falar para vocês, né? O Lacan, não só o Lacan, o Freud, né? Eles vão tentar se diferenciar de uma objetificação psicossociológica positivista, fica a pergunta, né? Então, um analista é esse que não fica tentando, né, ir para cima de uma ciência, né? Psicanálise tem nada a ver com uma objetificação psicossociológica positivista, né? Ó, o Freud já vai falar. A psiquiatria, a sexologia. Na época o pessoal falou sexologia, né? O pessoal assustou. História da civilização, mitologia, psicologia das religiões, né? Psicologia das massas, o Freud vai escrever, Futuro de uma ilusão, Moisés e o monoteísmo, crítica literária. O Lacan também vai falar, opa, pessoal, tem coisa legal aí, né? Para o analista saber. Daqui a pouco eu vou falar dessa história do saber, né? O analista deve saber algo, algumas coisas aí. Ou tentar saber, né? Algo sobre um saber, né? Aprender, analista, você podia aprender algo aí, talvez fosse mais interessante para a tua formação. Para você aí que quer ser um psicanalista, ó, uma primeira dica aí para você que está chegando, vai dizer o Lacan, né? Os métodos, né? Aprende aí com o método o método psicanalítico talvez tenha a ver com o método da linguística, com o método do historiador, com o método do matemático. Então, já saindo um pouco do Freud também, ele vai propor, né? A retórica, a dialética, a gramática, a poética, a função poética, ele vai falar, né? Um analista passa a lidar com a linguagem, o campo, função da fala e campo da linguagem, a função da fala se endereçar a um outro, o campo da linguagem, num analista que atravessa sua análise, sua formação, sua deformação, ele deforma a sua relação com a linguagem. A linguagem, né? A função poética da linguagem começa a se escancarar para um analista. Isso que o Paul Valéry, o Lacan trabalha isso no Seminário 24, vai chamar da oscilação entre som e sentido na poesia. Né? Esse esgarçamento, né? Um pêndulo, né? Então, um som de um lado, um sentido. Né? A função poética equivoca, né? Metáfora, metonímia na poesia, né? Como é que isso, né? Como é que a gente ouve algo? Não tomar a palavra, né? Não é pelo signo, pelo que eu, analista, tomo aquele significante, né? Aquele fonema, aquela imagem acústica, né? Uma das definições de significante, por onde que ela passa? Porque esse cara, estou escutando, opa, vou equivocar, opa, olha ali, desfez, né? Aliás, ali uma interpretação, efeito de interpretação é quando isso, né? O analisante dá risada de um equívoco da palavra, né? A palavra que tinha um sentido é lançada numa outra cadeia significante, teve efeito de interpretação, né? Causou algo ali, surpreendeu e mudou de direção. Mudou. Não de direção, porque direção é a direção da análise, tem uma só, né? Agora, mudou de sentido, mudou de... Deu um giro ali, né? Mudou os graus ali, né? Sei lá. Michele, só para terminar de responder, porque isso, né, tem a ver com a questão do saber, que eu acho que, né? Qual saber? O que é um psicanalista? Qual saber de onde um psicanalista deve se fundamentar? Já estou tentando, né, passar por aí também. Mas só para voltar na questão da regulamentação da psicanálise, o termo garantia, né? Porque eu estava falando exatamente disso, né? Entre a destituição subjetiva e a satisfação de final de análise, se desvincular esse último fiozinho, né, que o cara já sabe que não existe a garantia do grande outro, que o analista encarnou para ele durante toda a sua análise. Mas o cara chegou lá no finalzinho e não consegue dar esse passo além, né? O analista é o último fiozinho dessa garantia do grande outro, né? A dissolução da transferência ali. Tchau, analista. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Agora, né, o desejo de analista se surgir ali também. Agora, estou do outro lado, né, do laço analítico. Não que já não estivesse, não que nós já não estivesse atendendo pacientes e por aí vai, analisantes, né? Mas tem algo ali, né?
esse ato psicanalítico, né? Tem algo que rompe ali nesse fiozinho final com o analista. Agora, né? Uma escola de psicanálise, a gente, né, na nossa carta da IF, da Internacional dos Fóruns, um documento que todo mundo que entra lá como membro de fórum, né, na nossa escola, né, indicado lá, muitíssimo recomendado que leia a nossa carta, né, ali, quando a carta que funda os fóruns, a Internacional dos Fóruns. Tá lá, né? O termo garantia é um termo que aparece o tempo inteiro ali. Aliás, a gente tem colegiados, né, comissões, né? Comissão CLEAG, né, uma comissão de escola. Comissão, não sei se é comissão colegiada, acho que é comissão. Comissão local epistêmica de acolhimento e garantia. Olha lá. Garantia. E garantia. Esse G é de garantia. Né? Então, não é garantia do grande outro. Então, de qual garantia estamos falando numa escola? Não vou responder. Agora, eu diria que tem a ver com essa história de o analista se autoriza por si mesmo, mas não sem alguns outros. Tem a ver com esse não sem alguns outros. Né? Diria aí. Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, vamos pela parte do saber aí primeiro. Vamos lá. Saber, né? O analista é esse que deve saber o analista, né? O que é um psicanalista? Então, eu desdobraria. O que deve saber um psicanalista? Esse termo, esse conceito que é fundamental para nós saber, né? O Lacan coloca como uma letrinha S2. Né? O saber se constrói no deslocamento significante. O significado não é separado do significante, né? O que a gente chama da primazia do significante sobre o significado. É no encadeamento, no deslocamento significante que surge a significação. S1, um significante, S2. Então, é no deslocamento, SN, né? Se o 3, 4, 5 é SN. É no deslocamento significante, por isso S2 que ele vai chamar S2 de saber. É uma letrinha na teoria dos discursos. Né? Aliás, é no discurso do analista que saber está sobreposto ao lugar da verdade. Mais uma dica aí. Né? O que é um psicanalista? É esse que sobrepõe, né, um saber sobre a meia-verdade, sobre a verdade não toda. Né? Aliás, qual a diferenciação entre saber e verdade? Verdade, eu diria que tem a ver com a verdade da não proporção ou não existência da relação sexual. Para quem não conhece essa frase aí, clássica do Lacan. O Lacan tem um monte de não, né? Não existe, a mulher não existe a relação sexual, não existe o grande outro, o outro do outro, né? Não existe o outro do outro, não existe, o que mais ele vai falar? Não existe, metalinguagem não existe, né? Um monte de não existe, né? Mais do que existe, ele vai falar o que não existe. A psicanálise como... Não existe a ontologia da psicanálise, né? O psicanalista não tem o seu ser, olha lá a história do ser, que é ser um psicanalista, né? Ser... Não tem. Alguns vão falar numa ontologia do negativo. Eu já sou até mais radical. Acho que nem ontologia do negativo. Vamos separar essa história de ontologia. Não tem ontologia na psicanálise. Eu prefiro assim. A ontologia que vai querer saber sobre o que é inerente ao ser, né? Os fenomenólogos e tal. Apesar do Lacan se interessar, por exemplo, muito pelo que... Aliás, vai tomar o conceito de aletheia, desvelamento de uma verdade, né? Do Heidegger, que é um cara que vai fundamentar aí, vai partir da fenomenologia, mas psicanálise se separa disso. Então, o que deve saber um analista? Função e campo da falha da linguagem, esse texto aí dos anos 50, do Lacan, 53. Ignorar o saber. Olha lá. O que deve saber um analista? Ignorar o saber, para começar. Para quê? Por isso lá, pessoal, o dispositivo do passe, né? Vou falar da minha análise, que foi o meu final de análise, como foi o meu ato psicanalítico, como foi o analista, este analista que surgiu neste final de análise. Então, é um saber que é reinventado a cada caso. Este é o saber. Né? Homem dos Ratos, Caso Dora, Schiedeber, Hans, Homem dos Lobos e tantos outros, né? Um saber reinventado a cada caso. Saber que leve a cingir
o não saber como produto e não como partida. Uhum. Agora, não é uma ignorância, né? Porque lá o Spinoza, né? Que vai falar da ignorância, né? Das paixões ali, né? Pela ignorância, paixão. Né, Paty? Uma vez ali a gente estava conversando, né? Sobre as paixões da paixão da ignorância, paixão do ódio. Não é uma ignorância crassa. Esse não saber não é uma ignorância crassa. É porque tem um certo saber, eu vou usar essa palavra aí, acumulação de saber na formação, na deformação de um psicanalista, né? Então, é o que o Lacan vai propor e chamar de uma ignorância douta. Sim. Né? Não é uma ignorância crassa, mas não é muito menos um saber, né, fundar, eu sei, né, esse lugar. Aliás, cartel, né? A gente estava conversando sobre isso também, né, Michele, outro dia, né? O mais um, que essa pessoa convidada num cartel, melhor que não seja esse cara. Ah, não, porque fulano lá falou tanto lá da teoria dos discursos, vamos chamar ele. Não, melhor chamar um cara que quer saber, que deseja saber, que não sabe, mas quer, se movimenta, né? Tal como numa análise, né? Analista, eu sofro. Qual o enigma? Fale, me diga algo sobre o enigma do meu sintoma. Mas eu tenho que dizer algo para você, né? Para eu saber algo? Tem. Tem que construir saber. Acho que essa é uma questão importante, né? Se trata de construir um saber, que não é sobre o outro, mas talvez sobre o manejo, sobre essa escuta, talvez se trate disso, esse saber, né? Essa ignorância douta que o Lacan vai dizer aí. É de outra ordem, não é o saber do outro, sei algo sobre você e vou te dizer. Mas é saber fazer o enigma, é saber dar a direção para que o sujeito consiga construir esse saber. Uhum. Até porque... Diga. Não, porque a gente ouve muito assim, bom, se não tem um saber, se não tem a garantia da formação, então vira isso que qualquer um pode ser analista. Então não tem rigor, né? E é o contrário. Tem muito rigor, embora não tenha a garantia, esse que vai dizer se é ou se não é um analista. Muito pelo contrário, tem um rigor, e é por isso que a gente vai contra a regulamentação, inclusive, né? Porque regulamentar é isso, é dizer, faça tal curso, e ao final está ali garantido que há uma formação. E a nossa formação não tem garantia. E é permanente. É para a vida toda. É esse saber do analista que vai se construindo para apontar algo ali desse saber que é do sujeito e que é ele que sabe. Só sabe sobre o seu inconsciente, sobre o seu encadeamento significantes, sobre aonde que um significante cria significação, aquele que diz algo, aquele né? O que é garantia para mim, né? Se eu for falar, né? Vai falar ali, né? Quando se fala isso numa análise, né? Michele vai falar isso na análise, vai dar em lugares distintos, né? Pega um significante e vai desdobrar. Agora, algo sobre a estrutura do inconsciente, algo sobre os processos primários, né? O analista sabe algo sobre a estrutura da linguagem, a estrutura do inconsciente, né? Ler, aliás, né? Tem que ler, né? Para ser psicanalista e não ler, não dá, né? Não dá para querer, de alguma maneira, estar numa formação, estar nesse ofício de psicanalista e não querer ler, né? Mas é isso, mesmo que o analista achasse que, né? Não adianta, lógico, né? A gente está nesses lugares onde a gente fala de psicanálise, tem esses espaços, sei lá, como essa live, como os seminários do Lacan, como um módulo de transmissão no fórum, né? Agora, o saber sobre o meu inconsciente só pode se desdobrar numa análise, né? Então, assim, a psicanálise intenção e psicanálise extensão. Aliás, o Lacan vai falar, a extensão isso que diz respeito sobre a formação do analista, é a extensão da intenção, né? Então, assim, saber, onde está o saber, Michele, para fazer coro com você aí? É um saber textual. É um saber textual, né? É isso que o Lacan está falando. É isso que o Freud está falando, né?
Aliás, a gente toma a fala do analisante como um texto. Sim. A obra do Lacan, a obra do Freud como um texto. Né? Os escritos do Lacan são textos. Né? Seja para abordar na psicanálise intenção a fala de um analisante, seja para abordar o texto, a letra freudiana, a letra lacaniana, sei lá, saber textual. Um saber que fundamenta a experiência analítica. Né? Vai lá. Eu vou só habilitar os comentários, porque aí a gente vai recolhendo alguns comentários, algumas perguntas. Né? Enquanto isso, você vai falando aí. Tá, eu já vou finalizando, né? Tem muita coisa que eu anotei, lógico, né? Eu já sabia que eu ia anotar um monte de coisa aqui, ia falar metade delas, faz parte. Agora, sim, né? Psicanalista... É uma conversa para muitos dias, né? E não para uma hora. Pois é, para muitos anos, né? Para muitos milhões, né, Michele? Né? Daí uma escola de psicanálise fundamentada em cima desse furo, que é um analista, né? Tá aí, fundamentada em cima disso. Então, né, essa é a grande pergunta, né? Essa é a pergunta que não quer calar mesmo, né? O que é um analista? O que é a formação de um analista? O que é... Outra coisa, psicanalista é alguém que se preocupa com a sua transmissão, né? Tentando responder algo, né? É alguém que se preocupa com o que ele está transmitindo. E aí? Transmitir aquilo lá que tem a ver com a psicanálise, com o que eu acho que... Outra coisa, analista é alguém que parte de uma ética, de uma política e de um discurso específico. Né? A ética do desejo. O discurso do analista, que o Lacan formaliza lá na teoria dos discursos. A política. Né? Qual a política do analista? Às vezes tem... Para mim, às vezes, eu tenho até uma dificuldade, às vezes, de diferenciar a ética do desejo da política da psicanálise. Para mim, são conceitos que quase se sobrepõem, assim, talvez. Né? Quase, né? Talvez tenha uma sobrinha de um para outro aqui, assim, né? Mas a intersecção é enorme, né? A política, no primeiro momento, o Lacan vai falar a política da falta ser. Olha lá, falta ser, de novo, questão do ser. Né? A política do sintoma, que marca a falta, que marca o sujeito dividido pelo significante, dividido pelo seu sintoma, enquanto, né, desejo, interdição ao desejo, o sintoma representa isso. Né? Política do real. Tô achando que tá bom já, apesar de eu ter um monte de coisa para falar aqui, eu acho que talvez para não perder um pouco os comentários aí, né? O tripé da formação do analista, o Freud vai dizer, né? Supervisão, clínica, a própria análise e a praxis analítica diz sobre isso, né? A leitura, a teoria, né? Ali se reunir, fala daqui, né? Fala dali. Não concordo, você está falando não, isso. Né? Falar desse lugar onde, inclusive, possa se deixar furar o próprio saber, né? Tá enlaçado com outros analistas, é isso, né? Senão eu falo aqui do meu lugar de reizinho, né? Daquele que sabe mais e... Não, bom, né? Aliás, direção do tratamento e os princípios de seu poder. Um analista é esse que no exercício de sua prática não exerce o poder. Isso Sim. É algo do ser psicanalista, não exercer poder. Né? Ele não dirige o analisante, ele dirige o tratamento. Essa é uma diferença fundamental na nossa praxis, né? Mas vai lá, eu não quero falar mais muito mais, porque acho que tá bom já. Um comentário aqui, a Marina pergunta, né, a Carrilho, se a gente ia falar, se você ia falar algo sobre a importância de construir uma escola internacional. A Marina, aliás, que estava junto, né, no nosso cartel. No nosso cartel sobre o desejo de analista, né, Marina? Essa pergunta é difícil, hein? Essa pergunta é difícil. Agora, eu diria assim, Marina, tem algumas coisas, né? Eu não estava lá, mas ouço as ressonâncias, leio sobre, né? Quando as pessoas, né? Tava lá, a escola... Esse é um ato falho, que não é um ato falho, mas que, né? Vou falar aqui meu conceito da escola do Miller, né? Não sei se tem alguém também aqui da IBP, da MP, que quiser dizer algo aí. Mas a escola do Miller, né? Esse a Michelle está falando, né? De uma escola que não é fundamentada no né? O pessoal lá da MP cai fora. Tinha um analista que fazia... Era uma Associação Mundial de Psicanálise. É uma escola também internacional, a MP. Mas esses analistas, né, têm a cisão, a famosa cisão de 98, que rompem com a Associação Mundial de Psicanálise, e é um movimento internacional também. E, a partir daí, tem a criação dos fóruns, da Internacional dos Fóruns, e depois, se não me engano, depois da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Se não me engano, um é 99 e o outro 2001, algo do tipo. Inclusive,
Marina, quando tem a cisão com a MP, e daí, então vou montar um novo enlaçamento entre analistas, entre esses espaços disparatados aí, né? Para a gente tocar a nossa formação, já que a gente acredita aí na noção de escola, que é ali que um analista deve se formar e por aí vai. Né? Já tem uma dissolução antes da formação de algo. Né? Já rompeu. Porque tinha gente aqui no Brasil, pelo menos eu sei dessa história, que já achava que então esse novo movimento não deveria ser um movimento internacional. Que isso talvez fosse puxar para isso do né? E que algo dessa horizontalidade, da localidade, da regionalidade, para me aproveitar aqui de alguns conceitos do SUS aí, para poder brincar com umas imagens, diz mais, e com a própria obra do Milton Santos, né? Vai falar das horizontalidades, das verticalidades, para falar que não, se você é muito internacional, inevitavelmente vai cair uma verticalidade, aí que talvez entre nessa questão do aí, isso vai prejudicar a formação do analista numa escola. Eu diria que não. Aliás, Marina, eu diria que a escolha por fóruns que orientem uma escola, né, uma escola que oriente fóruns, eu acho que tem a ver. E eu acho que assim, hoje, depois estando dentro, assim, cada vez mais eu falo assim, nossa, não que a gente não tenha nossas questões e nossos inúmeros desencontros, hein? E conflitos, por que não? Muitos também, dentro da nossa escola. Agora, essa organização escola, fórum, que talvez eu vou, né, numa comparação tosca, eu vou trazer fóruns nessa horizontalidade, escola como um eixo vertical, não vou nem colocar assim, ó, colocar meio na diagonal aqui, assim, esse eixo vertical que atravessa os fóruns, que vai passando pelos fóruns, né? Diga sobre isso, Marina. Sobre... Tá bom, então como é que a gente foge disso? Então vamos fazer desse jeito. Uma escola que oriente fóruns. Então talvez a gente dide, né? Porque algo dessa peste que da transmissão da psicanálise internacionalmente, né? E que também possa respirar, possa talvez não se isolar, se alienar também na sua localidade, né? Como é que pode arejar para fora e para dentro, né? Esse horizontal, vertical, escola, fórum, nacional, internacional, local, internacional, que vai dando esse jogo, vai trazendo uma dialética interessante aí para a formação do analista. Responderia desse jeito, Marina. Até pensando, né, Rô, que né, numa outra frase também bem famosa do Lacan, que é o analista precisa estar atento à subjetividade do seu tempo. E para isso não dá para ficar só circunscrito num local. Né? A gente precisa dessa troca, dessa interlocução, né? E é interessante o formato, porque é isso, não está acima, não está abaixo, parece, é quase uma coisa que tem hora que direciona, tem hora que é direcionado, porque a escola também é formada pela formação dos fóruns. Né, e orienta os fóruns ao mesmo tempo. Então, é isso que não tem mesmo, é um atravessamento, né? Não tem essa verticalidade aí na relação da escola com os fóruns, né? Uhum. Ó, eu tô vendo que tá movimentado, tem umas perguntas aí, alguns comentários, né? Não sei como é que a gente vai fazer, conseguir responder tudo aí, lógico que não, mas por onde vamos passar, Michele? Deixa eu com você essa parte aí. Mas, assim, você foi falando aí. Aliás, você sabe que lá no Laboratório Internacional da Política da Psicanálise, a gente resolveu trabalhar, né? Tem uma reunião, uma suruba linguística ali, né? Aliás, a questão da língua, para nós analistas, não é pouca coisa, né? Aliás, somos todos sei lá, extraviados na nossa própria língua, né? Cada um tem sua língua própria, la langue. Quando o Lacan fala, né? Ele vai dizer que está cada um isolado na sua própria língua, né? A comunicação é equívoca, né? Lá em última instância, né? Lógico, mas não quer dizer que nós não faça grupos, né? Eu lembro quando era adolescente, às vezes eu estava lá falando ali entre meus amigos, minha mãe falava assim, nossa, mas o que vocês estão falando? Não entendo nada do que vocês estão falando, né? E não tinha a ver com a gíria da época, ou seja, essa outra localidade, essa circunscrição no tempo, mas tinha a ver também porque aquele grupo de meia dúzia de amigos ali tinha sua gíria própria, né? A gente falava, às vezes,
em outros grupos de amigos da mesma idade que os caras não entendiam o que a gente estava falando, né? Porque vai formando, né? Essa língua própria de cada um, a langue de cada um, vai formando, né? Até chegar na língua materna, língua portuguesa, língua castelhano, o inglês, sei lá, né? E a gente tem que lidar com isso na nossa Internacional dos Fóruns. E no laboratório a gente teve que lidar com isso, nessa suruba linguística lá. Vamos trabalhar em quartel? Então vamos trabalhar em quartel. E qual foi o meu tema? Foi exatamente, eu levantei como minha pergunta exatamente isso. O que o Lacan quis dizer? Que, aliás, está em função em campo também, com isso que você trouxe aí. O analista que esteja à altura do horizonte de sua época, né? E sabe o que uma colega que é mais um do cartel, que é a Silvia Midalek, lá da Argentina, ela me encaminhou um texto. E sabe o que é o horizonte do analista? É o desejo, né? Esse horizonte. Desejo enquanto metonímia. Ela vai abordar essa frase a partir da questão do desejo, como isso que se desloca, não é ali, na hora que eu pego, não é isso. A questão da língua é fundamental, né? Porque, assim, aliás, a gente tá no momento onde foi proposto na nossa escola cartéis intercontinentais, né? Para a desconstrução que você está falando, né? O mapa, né? A Europa em cima, né? Eu lembro de geografia também, quando eu estava lá na escola, né? Eu lembro que o professor falou isso, falou assim, meu, vocês já pensaram que, na verdade, a Terra é redonda, que não tem em cima e embaixo, né? Você que estava falando aí do em cima, né? Que não tem... Eu lembrei disso, né? Não tem em cima e embaixo, que a gente pode pegar e inverter e a África e a América do Sul ficarem em cima do mapa, né? Essa é uma proposta. Aliás, cartéis intercontinentais, transatlânticos, eu diria que tem a ver, é uma proposta de subverter também algo dessa lógica de quem está em cima, quem está embaixo, qual língua predomina, né? Sei lá o que, e por aí vai, né? Porque não é fácil, né? Uma escola né, translinguística, quais são os efeitos, né, aí inconscientes que vão trazendo também para uma escola, né? Esses efeitos do grande outro, né? Do discurso do grande outro, quanto do discurso do inconsciente, isso atravessa o laço entre os analistas, sem dúvida, mas está aí uma escola para tentar desmontar, subverter isso. Tem um outro comentário aqui que, né, daria mais horas de conversa, mas que me provoca muito, porque é né, acho que é muito bom, que é da Simone, que ela diz que a psicanálise muitas vezes é vista como elitista e pouco acessível. Por outro lado, há um movimento de democratização, né? Acho que a gente pode pensar, eu particularmente, aí falando, né, única e exclusivamente por mim, acho que sim, que a psicanálise ainda é elitista e branca, mas penso que sim, que tem uma democratização. Inclusive, esse projeto é uma tentativa de democratização, porque se a gente pensa, né, se o analista precisa estar atento aí às singularidades do seu tempo, né, e o nosso tempo, a gente está vendo o quanto tem de segregação, de preconceito, de exclusão, de desigualdade. A gente precisa pensar que a democratização da psicanálise passa pela formação de diversos analistas, né? De uma diversidade de analistas. Então, acho que esse projeto é um deles, a gente tem muitos outros. O próprio fórum agora, né? Tem todo um projeto, inclusive, de bolsas, né? Já é uma preocupação nossa de muitos anos a questão do valor da formação, né? E a gente sabe que o fórum está entre, né, das escolas de psicanálise, pelo menos que eu conheço, tem isso de se preocupar em não ter um valor alto, mas a gente sabe que ainda que não está entre os mais altos, ainda é alto para algumas pessoas, mas a gente tem uma série de movimentos aí, tanto de psicanalistas na praça, de pessoas se propondo a discutir a psicanálise em espaços abertos. Então, na minha opinião, eu concordo por um lado que sim, mas eu penso que tem um movimento de democratização. Como é que você vê, Rodrigo, essa questão tão difícil? Ela faz um outro comentário, mas aí, Simone, eu não sei se o Rodrigo sabe, você teria que me explicar o que é o tal do cringe aí, que eu ainda não descobri. Que ela diz que é algo tipo cringe que apareceu por esses dias. Eu não tenho a menor ideia ainda do que seja. Né? Não sei se você sabe também isso, Rodrigo. Eu soube pelo grupo de WhatsApp aí, de amigos também.
nessa semana de futebol, que eu estava falando para a Michelle, eu não tenho nem Instagram, eu não tive, né? Tive que até usar aqui o da Michelle e o Facebook. Eu tenho, mas estou aí um ano fora aí do Facebook aí. Mas eu soube pelos amigos que botaram, porque falaram que tá bombando isso, né? No Instagram, no Facebook, essa história do cringe, né? O que me Sim. falaram é algo, tipo uma vergonha alheia, né? Que a geração Z considera aí, sei lá, da minha geração, sei lá, mas gerações anteriores, aí eu sou 78, tenho 42, então, vou fazer 43, então, como cringe, como uma vergonha alheia de algo, sei lá, ultrapassado, né? Sei lá, eu peguei por aí, não sei se é exatamente isso aí. Agora, eu não sei, Simone, se teu comentário é o que é cringe, né? Cringe é ser elitista, eu diria que é cringe. Uma psicanálise elitista é meio cringe também. Sim. Né? Assim, aliás, quando eu falei que é meio polêmico, né, que tem uma questão que é mais polêmica dentro do nosso próprio campo, eu estava dizendo disso, né? Como que essa psicanálise, a política da psicanálise, enquanto política da falta, do sintoma, do real, a política do divã, para aproveitar aí o livro recém-lançado do Antônio Quiné, né? Que também é do nosso campo ali do Fórum Rio de Janeiro, né? Colega nosso. Como é que isso... Que, aliás, também está pelo laboratório, eu estou na comissão de urgências da época, né? Um analista que esteja à altura da sua época, né? O nosso fórum, a nossa escola, se interessa pelas questões da nossa época, né? Estou ali com alguns, estou tendo oportunidade, por ser um membro, junto com a Vera Polo aí do laboratório, de estar na comissão de urgência da época, então tenho trocado algumas coisas com o Quiné e o livro dele aí, recém-lançado, deixa muito claro uma opinião que a gente é meu parceiro nessa opinião. Inclusive no encontro lá internacional de Barcelona da nossa escola, eu e ele, a gente esteve numa mesma mesa representando o Brasil, para colocar a nossa posição em relação que tem algo a ver com o que a Simone está colocando aí. O analista tem algo a dizer, sim, sobre as políticas, né? Essa política que se estende na polis, não? A política da psicanálise se estendendo para a política na polis, né? Democrático, vou pegar o significante, Simone. Democracia. Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito, que é isso que esse governo, de alguma maneira, né, tá caminhando contra. Eu acho que o analista é parceiro do Estado democrático de direito. Porque o Estado democrático de direito, por exemplo, vai falar... para precisar, hein? Melhor aqui, senão depois vão dizer que eu falei coisa aqui. Ele é parceiro, né? Tem uma solidariedade entre o discurso histérico por uma reivindicação, né? O discurso de reivindicação das minorias, LGBT, a luta feminista, a luta da comunidade negra, né? Eu diria que faz parte algo de uma reivindicação que fala de um discurso histérico. E o analista, o discurso analítico é parceiro do discurso histérico. Aliás, é o que forma o laço analítico, né? Discurso histérico de um lado, discurso analítico. Por que não tomar como parceiro também na polis esses discursos, né? O Estado democrático de direito está lá, uma das questões, está lá no SUS, no SUAS, acesso universal, né? Por que não acesso universal da psicanálise para quem quiser? Né? Por que não jogar essa peste aí, né? No ventilador aí e deixar voar para tudo que é canto do mundo, né? Não é, todo mundo tem que passar por uma análise. Para quem quiser ter acesso, né? Você falou aí mais ainda, um excelente exemplo. A gente tem nossos dispositivos diversos, né? Nossa rede clínica no Fórum São Paulo. Recentemente, com a pandemia, a gente lançou um DAUS, que é um dispositivo dentro da rede clínica, né? Dispositivo de acolhimento à urgência subjetiva, né? Onde também a gente foi atender pessoas muito angustiadas, estendendo o dispositivo da rede clínica, né? Como é que a gente faz essa peste da psicanálise aí circular e se tornar a oferta da psicanálise na polis, né? Como é que a gente oferta a psicanálise? Você como a gente tem que ofertar para um analisante que chega no consultório que ainda não tem necessariamente a psicanálise ofertada, uma oferta que cria demanda, como é que a gente faz isso em outros níveis, né? A questão do Estado democrático do direito e do acesso, eu diria que tem acesso universal. A universalidade, contrariamente do que muito toscamente alguns vão falar, para defender um discurso autoritário, a psicanálise é anti-autoritária, sim. Então, Estado democrático de direito, por que não? Mas a questão da universalidade dentro do Estado democrático de direito é assim, que todos tenham direitos iguais para poder
é, bancar é uma palavra ruim, para poder garantir a existência singular e radical de cada um. Né? A universalidade não é assim, vamos massificar todo mundo vai ter que comprar tal coisa, todo mundo vai ter que ser de tal jeito, todo mundo ao contrário. É assim, ó, todo mundo tem os mesmos direitos. Não é porque eu sou gay, eu sou mulher, eu sou negro, que eu vou ter menos direito que você, que eu não vou poder reivindicar algo do meu desejo, né? Que eu vou abafar o meu desejo. Você vai exercer seu desejo aí de poder transar com alguém de um sexo diferente e eu não vou poder exercer o meu direito de transar, né? O meu desejo, né? Que é movido por algo. Né? O desejo, pessoal, não é assim, é diferente de vontade, né? O objeto, mas cada um. O desejo é um conceito para a psicanálise, não tem objeto exatamente pulsional o desejo, mas ele se relaciona com a questão. Cada um vai escolher os seus objetos. Né? Não mais no final de uma análise, olha lá de novo, né? Para a gente voltar para a nossa pergunta fundamental, que é o analista. No final de uma análise, vai ter uma desfixação pulsional. A gente se acomoda pulsionalmente. Eu só gosto de transar com papai e mamãe, só de sei lá o quê, né? Até brincando com as posições sexuais aí, né? Eu só gosto de tal coisa, né? Uma análise tira o sujeito de suas fixações. Mas ele pode brincar com esses, né? Gozar aqui, gozar ali, não precisa mais só gozar daquele jeito, sei lá o quê. Sim. A Paty respondeu aqui que é isso mesmo, que você entendeu aí sobre o que é cringe. E aí eu ouvi alguém que comentou aqui, que agora eu já me perdi, que a Simone falou que o que ela estava querendo dizer é a questão do posicionamento em si. E aí alguém comentou com a coisa do analista isentão, né? Esse analista que se diz isento. Isso é que é o que eles estão considerando cringe aí. Isso é bem cringe, isso. Sim, sim. A Marina fez só um outro comentário, porque daí houve uma conversa aqui, né? Que até a Renata comentou que sim, tem alguns analistas que são isentos, sim, mas aí que a gente precisa perguntar se pode se dizer que são analistas, né? E aí a Marina comenta que sim, que talvez eles tenham aí um poder de dizer qualquer coisa, mas que nós temos o dever de dar uma resposta, né, nesse sentido. E eu acho que algo muito interessante, né, o que você colocou, trazendo aí do Downs, né, de fazer uma oferta, fazendo uma analogia aí com a análise, que a gente faz, então, uma oferta para que se crie a demanda. Acho que o Downs foi exatamente isso, né? A gente criou aí uma oferta e colheu uma demanda e que furou essa bolha, talvez, da classe média alta, que obviamente que não dá para generalizar, mas é a grande maioria que tem acesso à psicanálise, né? Então, tem os analistas na praça, enfim, tem projetos aí que tendem a isso, né? De criar uma oferta, de fazer uma oferta para que se crie uma demanda. Mas é um trabalho, né? É como tudo na psicanálise, né? É um processo, é um trabalho. E, aliás, a própria ideia de falar, né? Quando a gente faz o convite e que, né, as pessoas parceiros, né? Como você topam vir aqui falar, é um pouco isso também, né? De fazer uma oferta, porque a gente não consegue, né, se responder, nem começar a resposta do que é um analista numa live de 1 hora, né? Mas é que não oferta, né? Fazer uma oferta da formação mesmo, né? Vamos conversar mais disso, vamos falar mais do que é isso de ser um analista, o que é essa formação, o que é ter acesso a um analista, enfim, é um pouco isso que a gente faz aqui, né? Acho que é bem por aí, exatamente isso, né? Essa oferta, né? Eu responderia assim, né? São analistas esses que são isentões? Eu diria que acho que isso não marca, né? A questão de alguém que possa estar mais assentado no discurso analítico da ética e da política. Acho que é uma questão de escolha. Agora, acho que a questão é mais o contrário, assim. Dizer que alguém que não é isentão, então aí não é um discurso analista, porque o analista é esse que silencia sempre. Aliás, pessoal, dá para silenciar falando um monte de blá blá blá, né? Dá para
Aliás, né, muitas porque tem que silenciar, porque senão a gente vai estar respondendo à demanda. E o analista, a resposta do analista não é uma resposta à demanda. A gente pode falar sem silenciar, blá blá blá, no sentido para ofertar algo, inclusive, né? Para mobilizar, para fazer, para criar a demanda do outro lado. A psicanálise é conhecida por ser uma ciência burguesa, sim, né? Né? Uma ciência essencialmente judaica, só judaica ou burguesa, né? São os lugares onde ela surge, né? Agora, acho que tem uma desconstrução isso, tem deslocamentos que vão sendo feitos desde a descoberta freudiana, né? Vão sendo feitos a partir daí, acho que a gente está, por isso cringe, né? Porque acho que dá para você estar muito bem assentado, né? Falar e se posicionar e mais, né? Vamos lembrar que o Lacan fala, né? Falo aqui do meu ensino a partir tal de um lugar de analisante do discurso histérico, né? Então, de novo, né? O discurso histérico é algo, né? O lugar do mais um, a função do mais um tem a ver com o discurso histérico também, não só com o discurso do analista, né? Então, acho que às vezes fica meio camuflado, né? Sei lá, que o analista tem que ser esse, que então o discurso do analista não tem nada a ver com o discurso histérico, eu não posso me posicionar, né? Pode se posicionar a partir de um certo lugar. Eu acho que não é de qualquer lugar, né? Que quer estar no discurso, na ética e na política da psicanálise. Mas era isso. Tem gente falando que gostou da conversa, eu também achei ótimo, adorei esse ponto. Eu gostei muito também. Foi muito bom, né, poder fazer mais uma troca, né? Tava com muita saudade. Acho que tem a coisa online aproxima, né, de algumas pessoas, mas tem uma coisa de da gente não se cruzar sempre, né? De não poder, às vezes, trocar uma palavrinha ali no café, no encontro, enfim, eu tava com muita saudade. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, ter dedicado aí o seu tempo. Já convidar você para mais conversas, né? Porque acho que essa tem, né, muitos anos aí dessa conversa. Então, convidá-los de fato para vir mais uma vez. Nós vamos encerrar agora o Mais Ainda nesse semestre, vamos fazer um recesso, tirar umas férias, porque acho que está todo mundo precisando de um pouquinho de descanso, né? E a gente retoma em 4 de abril. A gente tem agora uma parceria, né, com uma querida, uma mineirinha super simpática, que é a Rosane Lucas. Então ela que é uma intérprete e tradutora de Libras. Então os nossos eventos agora do Facebook, por enquanto só os do Facebook, vai contar com a parceria dela. Né, mais uma vez agradecer a parceria aí da Paty, né, que me convidou para esse projeto. O projeto já existia há muitos anos. Tem sido tempos muito difíceis, né? Realmente, que a gente está vivendo. E essas conversas, às vezes, vai dando um pouco de fôlego para a gente continuar, né? Pelo menos para mim, assim, a cada, né, encontro. Eu acho que eu falei 4 de abril, gente. Olha isso. Né? Nem me dei conta, estou sendo corrigida aqui, ó. A gente volta em 4 de agosto, não de abril. E agradecer mais uma vez, Rodrigo, lembrar da nossa parceria, né, com a Rádio Cultura de Curitiba. Então, no final, nosso vídeo fica disponível aqui no Instagram e também no site da rádio, no webséries e no nosso canal no YouTube. Então, dá para a gente rever, né, pensar, rever aquilo que a gente falou, né, Rodrigo? Que agora fica gravado para todo sempre, tudo que vai para a internet. E mais uma vez te agradecer mesmo. Muito obrigada, viu, foi um prazer ter essa conversa com você aqui. Imagina, eu que agradeço você e a Paty também, sempre pelo convite aí. Saudades de vocês também, de outros que estão aí, né? Conheço, acho que uma grande maioria das pessoas, pelo que eu pelo menos reconheci, boa parte delas que estão fazendo os comentários aí. E é isso, né? Sempre que vocês chamam, eu também aproveito para matar a saudade. A gente já começou matando a saudade lá nas conversas para falar um pouco da preparação do encontro, e agora mais um pouco. E vamos ver quanto mais rápido a gente puder voltar a se encontrar aí presencialmente,
mais legal. Independente disso, está presente online, a presença se faz também aí, online, remotamente. E vamos que vamos. Eu que agradeço vocês aí. Grande beijo, Ron. Boa Tchau, tchau, noite. pessoal. Boa Obrigada noite. pela presença.